Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trazer mais um vídeo aqui no canal, onde eu farei um resumo da oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Nesse vídeo falar um pouco dos resultados, vou comentar os confrontos, vou falar sobre a tabela e mais algumas coisinhas também dessa mais uma rodada de competição. Então, sem mais delongas, vamos lá. Começando então com os jogos de sábado. Começando então com o primeiro jogo da rodada. Fortaleza 5, Juventude 0. Meu amigo, primeiro jogo da rodada. E que chocolate do Fortaleza, hein? Caramba! Aliás, essa rodada teve várias goleadas, viu? Teve algumas goleadas contundentes, viu? Mas, enfim, com 2 gols de Lucero, 1 gol de Breno Lopes, 1 gol de Pochettino, voltando a jogar depois de um tempo, e Caleb, o Fortaleza deu esse chocolate, esse amasso em cima do Juventude, que aliás foi a segunda maior goleada do campeonato, até o presente momento, né? A maior goleada foi o 6x0 do Flamengo em cima do Juventude. Pois é, né? Juventude tomou as duas maiores goleadas do campeonato até aqui. 6x0 do Flamengo e a segunda maior, 5x0 pro Fortaleza. Enfim, né? Enfim. Com esse resultado, o Fortaleza, enfim, volta a vencer no campeonato, depois de 6 rodadas. Enquanto o Juventude, por sua vez, chega ao seu 4º jogo sem vencer no campeonato. E não teve jeito, meus amigos. Segue a dança das cadeiras dos técnicos no futebol brasileiro. Por que eu digo isso? Porque Fábio Matias foi demitido do comando técnico do Juventude. Ele que Juventude que até começou bem no campeonato, mas depois tomou aquela pancada do Flamengo, agora toma mais essa pancada do Fortaleza, né? E não teve jeito, cara. Não teve jeito. Depois de tomar essas duas goleadas, o Juventude optou pela demissão do seu treinador, né? O Matias, que aliás é o 7º treinador a ser demitido nesse campeonato até o presente momento, né? 7 demissões em 8 rodadas. 7 demissões de técnico em 8 rodadas de campeonato. Simplesmente a dança das cadeiras dos técnicos do futebol brasileiro, né? Enfim, né? Enfim. Vamos lá então, né? Próximo jogo da rodada. Mirassol 2, Corinthians 1. Fiz pós-jogo desse confronto. Se você não viu, passa lá depois. Mas só para dar aquela resumida. O Corinthians teve o pênalti marcado ao seu favor ali no decorrer do primeiro tempo. Quando o Memphis Depay, que inclusive está aparecendo aqui na capa, né? Foi para a cobrança e deixa quieto. Já mencionei lá, né? Mas no último lance do primeiro tempo, aos 52 minutos do primeiro tempo, Kaká abriu o placar para o Corinthians. Vem o segundo tempo e no intervalo de 15 minutos, aos 5 minutos e aos 15 aos 20, melhor dizendo, né? 65, confundi com 15. 20 minutos do segundo tempo, o Mirassol vira o jogo com gols de Edson Carioca e Gabriel. Aquela revelação do Flamengo, até na promessa do Flamengo, né? Agora tá no Mirassol. Com esse resultado, o Mirassol segue invicto jogando em Mirassol, né, jogando em casa no campeonato. O Mirassol ainda não perdeu jogando como mandante nesse campeonato. Enquanto o Corinthians, por sua vez, volta a ser derrotado depois de vencer o Internacional na rodada passada. E segue sem vencer, jogando como visitante na competição, né? O Corinthians já soma 4 jogos como visitante no campeonato, com um empate lá na primeira rodada contra o Bahia e 3 derrotas, todas elas em sequência. 2x0 para o Palmeiras, 4x0 para o Flamengo e agora 2x1 para o Mirassol de virada. Parabéns aos envolvidos. Parabéns aos envolvidos. Próximo jogo da rodada, Vitória 2, Vasco da Gama 1. O Vasco sai na frente, aliás, teve a expulsão do Mateuzinho, né? Aos 33 minutos do primeiro tempo. O Vasco abre o placar no finalzinho do primeiro tempo com o Verratti. Vem o segundo tempo, Renato Kaiser faz os seus 2 primeiros gols. Aliás, o Renato Kaiser estreando com a camisa do Vitória, já fez 2 gols, seus 2 primeiros gols com a camisa do Vitória. E gols esses que fizeram o Vitória vencer esse jogo de virada com um jogador a menos dentro do Barradão. Realmente
Quando a fase não é boa, impressionante, cara. O Vasco tomou a virada com um jogador a mais. Quando o jogo tava 0x0, velho. A expulsão foi aos 103, o gol do Vasco saiu aos 42 no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, Vitória vira o jogo com um jogador a menos. Realmente, quando a fase não é boa, não tem jeito, né? Mas enfim, com esse resultado, o Vitória volta a vencer no campeonato depois de 3 rodadas. O Vasco, por sua vez, chega ao seu quinto jogo sem vitória no torneio, né? Próximo jogo, né? Próximo jogo da rodada, Grêmio 1, Bragantino também 1. O Grêmio que abriu o placar aos 42 minutos do segundo tempo com a Muzu. O Bragantino empatou 2 minutos depois, ou seja, aos 44, com Isidro Pita. Pois é, né? Até os 41 do segundo tempo o jogo estava 0x0. Aos 42 sai o gol do Grêmio, aos 44 sai o gol do Bragantino. Enfim, né? Enfim. Com esse resultado, o Grêmio chega ao seu quarto jogo sem perder no campeonato, mas com uma vitória e 3 empates, enquanto o Bragantino, por sua vez, chega ao seu sexto, perde a sequência de 5 vitórias, mas chega ao seu sexto jogo sem derrota na competição. E o Bragantino segue fazendo uma grande campanha, hein? Realmente, grande campanha do Bragantino nesse campeonato até aqui, né? Vamos lá então, próximo jogo da rodada, o último jogo de sábado. Pera aí, galera. Pausa o vídeo aqui porque meu notebook é aquele migué de sempre, né? Sempre aquele migué, não tem jeito. Mas enfim, próximo jogo da rodada, o último jogo de sábado, Flamengo 1, Bahia 0. Com o gol de Arrascaeta logo aos 8 minutos do primeiro tempo, né? 8 minutos de jogo, logo no começo. O Arrascaeta, que aliás é o artilheiro do campeonato, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro até aqui, né? O Flamengo volta a vencer no campeonato depois de perder na rodada passada para o Cruzeiro, lá no Mineirão, e segue invicto, jogando como mandante na competição, né? O Bahia, por sua vez, vinha de 3 triunfos seguidos, agora volta a ser derrotado, né? E, enfim, né? Bahia voltou a perder depois de somar 3 triunfos seguidos contra Palmeiras, contra Botafogo e contra... Não lembro exatamente quem foi o outro, né? Cara, deu um branco na minha cabeça, mas enfim. Bahia 23 triunfos seguidos, agora volta a perder com o Flamengo no Maracanã. E inclusive, Rogério Ceni segue na sua saga e busca sua primeira vitória contra o Flamengo, né? Rogério Ceni como técnico, desde que virou técnico, pra falar a verdade, né? Ele soma, salvo engano, 16 jogos contra o Flamengo, perdeu todos. Todos os 16 jogos. Enfim, né? Enfim. E assim a gente finaliza os jogos de sábado. Vamos agora para os jogos de domingo. Começando então com mais uma goleada. Sport 0, Cruzeiro 4. Segunda goleada no campeonato, hein? Dessa rodada, hein? E meu amigo, que chocolate do Cruzeiro, hein? Rapaz, um verdadeiro passeio do Cruzeiro dentro da Ilha do Retiro, hein? Dentro da Ilha do Retiro. O Sport, que até aqui vem sendo um saco de pancadas do campeonato, mano. Um gol contra de Igor Cariús, um gol de Caio Jorge e 2 gols de Matheus Pereira. Caio Jorge tá jogando muito, hein? Caramba. O Cruzeiro consegue esse grande resultado jogando fora de casa. E, meus amigos, aconteceu um fato simplesmente curioso. Aconteceu simplesmente um fato curioso nesse jogo. Que fato curioso foi esse, mano? Ô, galera, peço desculpas por eu estar embolando a fala, por eu estar toda hora pausando o vídeo. É que esse notebook, velho, ele... Nossa, mano, como ele trava. Sempre nas horas que não pode travar, velho. Sempre nas horas que ele não pode travar, ele vai e trava. Aí isso me desconcentra, isso me atrapalha até minha fala. Eu já sou meio atrapalhado, né? E ainda ser desconcentrado, aí é complicado, hein, velho? Bem complicado. Mas, enfim, né? Eu citei um fato curioso desse jogo, né? O fato foi o seguinte, mano. O Antônio Oliveira, técnico ex-Corinthians, que aliás estreou como técnico do Sport, né? Ele que é técnico ex-Corinthians, Cuiabá, Atlético Paranaense e Coritiba, fez sua estreia como técnico do Sport nesse jogo contra o Cruzeiro. Até aí, beleza. O Antônio Oliveira chegou, estreou, estreia essa bem das boas, hein? Só que não.
Mas enfim, né? Até aí beleza. Antônio Oliveira foi contratado, fez sua estreia. Até aí beleza. Só que aí que vem o fato. Com 20, 30 minutos, ali mais ou menos, quando o jogo estava 2-0 para o Cruzeiro, a torcida do Sport simplesmente chamou o Antônio Oliveira de burro. Com 20, 30 minutos de jogo, 2-0 pro Cruzeiro, no primeiro jogo do cara, o Antônio Oliveira foi chamado de burro pela torcida. Ai, ai, ai. Ai, mano, na moral, mano, imagina aí você ser técnico, com 20 minutos de jogo, você perdendo 2-0 no seu primeiro jogo, tu é chamado de burro. Enfim, né? Enfim, esse é o fato curioso que aconteceu com o Antônio Oliveira, né? Mas, enfim, né? Falando então do resultado, né? Com esse resultado, o Sport segue sem vencer. Aliás, é o único time que ainda não venceu nesse campeonato, né? E está afundado na lanterna da competição. E o Cruzeiro, por sua vez, soma sua terceira vitória seguida e aos poucos vai engrenando no campeonato. O trabalho do Leonardo Jardim aos poucos vai ganhando forma, vai ganhando corpo. Aos poucos esse Cruzeiro vai, enfim, entrando nos trilhos, apesar da eliminação precoce na Sul-Americana, nessa temporada de 2025. Próximo jogo da rodada então, Palmeiras 1, São Paulo 0. Clássico choque rei, né? O chamado choque rei. Eu assisti esse jogo, Palmeiras e São Paulo, e, enfim, com o gol de Vitor Roque aos 50 minutos do segundo tempo, no último lance do jogo, lance esse que foi checado pelo VAR, né? Ficou ali uns 2, 3 minutos sendo checado pelo VAR, por conta de um suposto impedimento, que de fato não estava impedido, né? Tanto é que o gol foi validado e acabou que o gol foi confirmado por conta desse não impedimento do Vitor Roque no rebote do goleiro Rafael. E o Palmeiras consegue mais uma vitória no clássico contra o São Paulo nessa temporada de 2025. Teve aquela vitória polêmica na semifinal do Paulista, mas enfim, né? Curiosamente, participação do Vitor Roque, né? Mas agora o Vitor Roque participa com bola na rede e dá a vitória para o Palmeiras em mais um clássico choque rei. Com esse resultado, o Palmeiras volta a vencer jogando em casa com o mandante, né? Depois de perder o Bahia com o mandante na rodada passada. Somos sua segunda vitória seguida no campeonato e com esse resultado, o Palmeiras segue na liderança do campeonato. Já o São Paulo, por sua vez, sofre sua primeira derrota, se torna o último time a ser derrotado no campeonato. Cai o último invicto do Campeonato Brasileiro 2025. Bem verdade que a invencibilidade do São Paulo era de uma vitória e 6 empates, mas estava invicto, agora não tá mais, né? Não tá mais. Próximo jogo da rodada, Atlético Mineiro 3, Fluminense 2. Jogo em que todos os gols, isso mesmo, foram marcados no segundo tempo. O Fluminense abriu o placar com o Canóbio, o Galo virou com Rubens e Júnior Santos, o Fluminense empatou com Kevin Serna, mas aos 49 do segundo tempo, Igor Gomes faz o gol da vitória atleticana. Com esse resultado, o Galo soma a segunda vitória seguida no campeonato, chega ao quarto jogo sem derrota e está subindo. Segue subindo na tabela de classificação do campeonato. O Fluminense, por sua vez, volta a ser derrotado depois de perder para o Sport. Perder para o Sport, ó, as ideias, depois de ganhar do Sport na rodada passada. Só que sua segunda derrota seguida, jogando fora de casa no torneio. Próximo jogo da rodada, mais uma goleada. Botafogo 4, Internacional 0. Terceira goleada da rodada, hein? Meu amigo, rodada cheia de goleada, hein? Enfim.
Já foram 3, hein? Será que pode pedir música no Fantástico? Vamos ver, né? Vamos ver. Com gols de Igor Jesus, Arthur, Cuiabano e Alex Telles, inclusive vários golaços, hein? Golaço do Cuiabano, golaço do Alex Telles, enfim, né? Com esse resultado, o Botafogo soma sua segunda vitória seguida e segue invicto como mandante na competição. O Botafogo faz a temporada 2025 bem instável, mas pelo menos conseguiu um grande resultado. O Inter, por sua vez, segue nessa queda de produção na temporada. O Internacional começou bem a temporada, ganhou o Campeonato Gaúcho, chegou para o Campeonato com moral, né? E também pelo bom segundo turno que fez no ano passado, né? O Roger Machado chegou com muita moral, pelo bom trabalho que vinha fazendo. Só que, desde que o campeonato começou, o Internacional segue numa instabilidade, segue numa queda de produção. E aos poucos esse time vai sendo contestado. Até o Roger já vinha uma parte da torcida contestando o Roger Machado. Tá uma situação delicada no Inter, hein? Mas enfim, né? Depois de mais essa pancada, o Internacional sofre sua segunda derrota seguida na competição, 4-2 para o Corinthians e agora 4-0 para o Botafogo. 8 gols sofridos, sendo que poderia ser 10. Vale ressaltar que o jogo contra o Corinthians fez 6 gols, mas valeram 4, né? Mas enfim, gols validados, 8 gols sofridos em 2 rodadas. 9 para falar a verdade, né? Das últimas 3, porque o jogo contra o Juventude do Internacional tomou gol, né? Mas enfim, né? Internacional, momento de instabilidade no decorrer da temporada, né? E assim a gente finaliza os jogos de domingo. Vamos agora para o último jogo da rodada, o único de segunda-feira. Santos 0, Ceará também 0. Último jogo da rodada, único jogo de segunda-feira, também conhecido como ontem, no momento que eu estou gravando esse vídeo. O Santos interrompe a sequência de 3 derrotas que vinha tendo, mas chegou só 4 jogos sem vencer e segue afundado na tabela de classificação. O Ceará, por sua vez, segue sem vencer como visitante, mas chega ao seu segundo jogo sem derrota na competição, né? Ceará que vive boa fase, apesar de não vencer ainda fora de casa, e segue também fazendo uma boa campanha no campeonato. E assim a gente finaliza os confrontos. Vamos agora para tabela de classificação da competição. Vamos lá então para a tabela dessa oitava rodada do campeonato. O Palmeiras lidera o campeonato com 19 pontos. O Flamengo é o vice-líder com 17. Bragantino, terceiro colocado, também com 17. O Cruzeiro fecha o G4 na quarta posição com 16 pontos. Fechando o G6, temos o Fluminense, quinto colocado com 13. E o Ceará, olha só, meu amigo, Ceará no G6, sexto colocado com 12 pontos. Até quando isso vai durar, não sabemos. Mas até aqui, muita gente fala do Bragantino, né? Com muitíssima razão. Mas o Ceará também faz uma grande campanha, hein? Boa campanha do Ceará nesse início do campeonato, né? Na zona de Sul-Americana nós temos o Galo, sétimo colocado com 12. O Bahia, oitavo colocado com 12. Botafogo, nono colocado com 11. Corinthians, décimo colocado com 10. Aqui fecha a primeira metade da tabela. Vamos agora para a segunda metade. Fortaleza, 11º com 10. Mirassol, fecha na zona de Sul-Americana, 12º colocado com 10 pontos. Na 13ª posição, o Internacional, momento de instabilidade, 13º colocado com 9 pontos. Vitória, 14º, Grêmio, 15º e São Paulo, olha só, primeiro time fora da zona de rebaixamento, todos com 9 pontos conquistados. Na zona de rebaixamento, temos o Vasco, 17º com 7. O Juventude, 18º também com 7. O Santos, rapaz, 19º, penúltimo colocado com 5 pontos. Na 20ª e última colocação, o Sport com apenas 2 pontos na tabela. 0 vitórias, 2 empates e 6 derrotas em 8 rodadas no campeonato. A 7 pontos do primeiro time fora do Z4. Que situação, hein? Que situação. Mas enfim, esse foi o resumo da rodada. Espero que vocês tenham gostado.
Peço desculpas pela minha falta de conexão da minha fala em alguns momentos e pelas várias paralisações, mas acontece, né? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, compartilhe para a galera consumir o meu conteúdo. Forte abraço, fique com Deus, tamo junto, é nóis!